Na Canela, aqui tem opinião. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação... Thiago Lopes de Faria. Acertando com a Rádio Futebol na Canela, 12:03. Boa tarde, seguindo o Giro Esportivo. Você estava aí com o Valdenir da Pax, o Odair Matimiano e a gente participando também do nosso Giro Esportivo do Bate-Bola 106 lá na Rádio Segredo FM. Ao vivo na Rádio Futebol Interior, a PADV, KDV, o Web Regional. E nós já estamos com o nosso querido Madalena, Fernando Blanc, Odair Matimiano. Todo mundo está comigo para a gente, infelizmente, falar mais uma vez sobre esse tema tão terrível que acontece em todo o mundo. Primeiro, boa tarde do Odair Matimiano. Tudo bem, Odair? Seu destaque. Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Madalena, ao Fernando, aos ouvintes desse compilado de rádio. Destaque é para essa semifinal que pode até acontecer e não valer. Fernando, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo ao Giro. Boa tarde, Thiago Lopes, os amigos da Rádio Futebol da Canela no Brasil e no planeta Terra. A todos aí que estão aqui na chamada, no programa. Destaque, se Robinho for escalado, todos estarão irregulares. E aí, papai? E aí, acho que o Iviemo vai ser campeão estadual sem final. Madalena... E se o Iviemo escalar o irregular também? Nós vamos tentar descobrir se tem alguém, né? A Madalena tá na escuta com a gente, diretamente de Viema. Madalena, seu microfone aí tá fechado na chamada, é só abrir para falar com a gente, bater esse bate-papo. Tudo bem, Madalena? Bem-vindo ao Giro Esportivo. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde também para os ouvintes da Futebol na Canela. Eu sou meio acanhado para falar, sabe? Não gosto de falar muito, não. Mas eu estou aqui para... Não, Madalena. Para falar sobre o ocorrido lá de Rio Brilhante, lá, que foi uma coisa chata, né? Tá acontecendo em todo mundo, né? E não foi só em Rio Brilhante, mas eu tô meio triste com o ocorrido. Madalena, primeiro, eu te mandei mensagem ontem e eu quero dizer que é profundamente lamentável qualquer ser humano passar pelo que você passou. Segundo, que o senhor tem idade para ser meu pai, né? 68 anos, se eu não estiver enganado, o senhor tem. Eu sou mais novo aqui da turma. O senhor serviria para ser meu pai. E talvez até meu avô, dependendo da idade, e na sua idade passar por isso, eu acho completamente lamentável, e a gente sempre vai repudiar e combater ferozmente essa maldição que é o racismo. Dito isso, Madalena, eu queria que você falasse o que aconteceu e como aconteceu lá no Ninho da Águia no último domingo. Foi assim, eu tô com um problema no joelho, eu tô com artrose e eu não tô correndo, e o Alex foi. Só que o goleiro machucou mais grave. Então eu entrei correndo e fui lá. Aí eu atendi o Neto e terminei de atendê-lo. Estava saindo. Aí um torcedor me chamou de preto, macaco, gorila. Aí eu adentrei em campo, falei com o Marcos Mateus. Marcos Mateus pediu para que eu procurasse a polícia. Aí eu saí, ele deu continuidade no jogo e eu fui até o policial. Cheguei, falei com o policial falou, o árbitro tem que relatar. Mas eu falei, eu já falei com o árbitro. Ele pediu para vocês fazer uma ocorrência para eles poderem relatar. Não, então você tem que ir lá na delegacia. O caso aconteceu no campo ali. Eu acho que o relatório tem que sair dali do campo. Eu vou lá na delegacia.
Depois sim que o árbitro, se ele fizesse o BO e o árbitro fizesse o relatório, eu pegava o relatório do árbitro e iria lá na delegacia para poder fazer o BO. Fiz isso 2 vezes, o policial não aceitou. Aí eu voltei. Acabou o jogo. Eu entrei lá no vestiário do Matheus e falei para ele que eu não ia fazer mais nada. Que eu fiquei muito aborrecido com a atitude da polícia de não querer fazer o BO ali para mim poder relatar o fato. E eu fiquei muito triste. Mas isso aí acontece, como está acontecendo no mundo inteiro, tá? Esse caso de racismo. Mas o que eu fiquei mais chateado foi com um dirigente do clube que quis insinuar assim. Quer dizer que de filha da puta pode chamar. Quer dizer, o que ele estava insinuando? Macaco preto e gorila não pode. Mas filha da puta pode? Porra, isso aí é uma coisa chata, velho. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre fui recebido em Rio Brilhante com o maior respeito, com o maior carinho. A entidade tá pagando por uma coisa que os outros tá fazendo. Você entendeu? Eu tenho muitos amigos jogadores lá Mas tô até nervoso que eu tenho no time do Águia. Águia Negra. Do Águia Negra. Eu tenho muitos amigos jogadores, foram lá, conversaram comigo e tal, pediram desculpa. Você entendeu? Mas uma coisa dessa não pode acontecer, cara. O dirigente tá incentivando a torcida a xingar. A torcida. É esse tal de Joãozinho. Pô, olha, esse cara não é nem pra estar na sociedade. Vê o histórico desse cara. Não é nem pra estar no meio da sociedade. Pô, o Águia Negra tá dando uma chance pra ele recuperar. E o cara vai pra lá pra xingar, incentivar o torcedor a ficar xingando a gente, cara. Pô, eu tô chateado com isso. Aí quem vai pagar o pato? É o próprio... É o time do Águia Negra, que não tem nada a ver, cara. Tem a ver porque o espetáculo que foi lá. Você entendeu? Mas isso é muito, muito chato, cara. É muito chato, muito chato. Eu, com o torcedor, eu não tô muito chateado, não. Isso aí acontece. Tá acontecendo no mundo inteiro. Mas agora, um dirigente, esse tal de Joãozinho, para com isso, gente. Para. Vamos mudar o futebol. Vamos mudar. O futebol precisa ser mudado, cara. Porra, o próprio dirigente, cara. Pô, eu tô chateado com isso. E vou te falar uma coisa pra você. O Marcos Matheus me deu todo o suporte necessário para que eu fizesse. Eu que não quis. Tá bom, meu amigo? Ô, Madalena, deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto Vilauba. Tá perguntando por que você não fez o BO. Pelo que eu entendi, antes de passar para os companheiros fazerem perguntas a você, você afirmou que a polícia prevaricou em não registrar o crime. O que é prevaricação para você que está ouvindo? É você que é agente público tomar conhecimento de um crime e não fazer nada. Qual que era o papel da polícia? A polícia que está ali para fazer a segurança do torcedor e também de todos os envolvidos com o espetáculo, está na lei isso, deveria imediatamente se dirigir até a torcida, onde o Madalena foi ofendido, e apurar quem identificou com o Madalena. Então o Madalena está dizendo que a polícia não quis fazer nada. Isso é prevaricação. Madalena, você não quis fazer o BO exatamente porque você não sentiu, por parte da polícia, interesse em registrar o crime? Isso, foi isso. Porque eu fui lá falar com eles 2 vezes. Eles mandaram eu ir falar com o árbitro e depois voltei de novo, eles mandaram eu ir na delegacia. Foi isso. Perfeito. Ó, tem uma coisa errada aí, viu, Fernando, sua Thiago. pergunta. Não, Thiago, a partir do momento que o Madalena relatou esse caso ao policial, ele teria que identificar a pessoa e encaminhar essa pessoa junto com o Madalena ao DP. Não é ele tem que ir lá no DP, ele tinha que ser encaminhado na DP com os policiais. Tinha que acompanhar, pegar identificar quem o chamou e junto com eles para a DP para prestar a queixa. Porque é crime em flagrante isso. E outra coisa, né?
o Joãozinho, ele é o nórdico, né? Ele tem olhos azuis e cabelos loiros, né? O Joãozinho, para ter essa atitude, ele é um nórdico, né? A pele de cordeiro não é marrom, não, né? Para quem não sabe quem é o Joãozinho, ele é, segundo a informação que eu tenho, tá? Ele é massagista, sempre está no banco de reservas do Águia Negra. Passou mal, inclusive. Quase foi paralisada a disputa de pênaltis, porque ele passou mal lá no Douradão, no jogo das quartas de final com o Dourados. E tem muita responsabilidade no Ninho da Águia. Ele abre, fecha, orienta, você chega lá, o presidente Lia Vidal manda falar com o Joãozinho. É esse mesmo, né, Madalena? Não estou identificando errado, mesmo, não, né? É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Então, se for ele, aquele baixinho e tal, ele também é negro, velho. Ele também é negro, ele tem cor de pele negra. Como que... Eu fico abismado com essa situação, cara. É lamentável. Odair Martimiano, sua pergunta ao querido Madalena. Fala, Madalena. Prazer falar com você. Triste por esse momento, né? Triste por esse momento, porque, cara, a gente poderia estar aqui tentando descobrir alguma coisa sua, né? Como que o Iviema vem, se tem algum jogador machucado, alguma coisa nesse sentido. Estamos aqui falando desse assunto chato. Madalena, já foi falado, né? Você é um senhor já, pai, deve ser avô. 12 filhos. 12 filhos, meu pai. Já dá para colocar um na reserva até. Já. Mas o que a pessoa, não o desportista, o que a pessoa, né, ali na hora, não na hora da ofensa, na hora que você foi buscar os seus direitos, o cidadão que paga o imposto, no caso, para ter a proteção policial, e você viu esse descaso. Esquece o Madalena massagista, o Madalena da comissão técnica. A pessoa do seu Antônio, quando ele foi buscar uma solução para um caso e veio esse descaso das autoridades que ali teria que dar proteção. Meu amigo, eu desanimei. Eu fui procurar 2 vezes os policiais lá. E eles mandaram eu procurar o árbitro para ele fazer o relatório para mim poder ir na delegacia. Aí eu desanimei. Eu vi que estava errado. Eu cheguei no Matheus e falei, Matheus, eu vou deixar para lá. Eu não deixa para lá porque não vai virar em nada isso aí. Mas depois mandei um outro rapaz ir lá, no meu auxiliar, pedi para ele ir lá falar com o Matheus também, que eu não tinha mais interesse em fazer o BO. Por quê? Eu fui lá 2 vezes e os policiais não quis fazer. Eu acho que o BO teria que ser feito ali e depois a gente ser encaminhado para a delegacia ou fazer igual falaram agora no programa. Ia lá comigo, pegava o cara e levava até o depois. Eu acho que teria que ser feito isso. Muito bem, está conosco também o árbitro da partida, Marcos Matheus Pereira, que vai participar com a gente e falar, lamentavelmente, disso que aconteceu em Rio Brilhante. Matheus, bom dia, prazer tê-lo aqui no Giro Esportivo, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Madalena, um amigo do futebol me deu aí há mais de 20 anos, a gente tá junto aí, né, Madá? É isso aí, graças a Deus. Você já passou por vários clubes e você sabe o carinho que eu tenho e o respeito que eu tenho por você, pela tua pessoa. E infelizmente tivemos que esse episódio, que para mim como árbitro, a gente precisa urgentemente, junto aos órgãos competentes, federação, comissão de arbitragem, a gente estabelecer um protocolo quando algum componente da partida se sentir ofendido por torcedor ou qualquer que seja outra pessoa relacionada ao jogo se sentir ofendido, para que a gente tenha um protocolo de paralisação, aí ou chama o delegado da partida, realmente assim, um protocolo universal para que os árbitros também se sintam amparados, porque xingamentos durante as partidas, eles ocorrem a todo momento, de vários tipos de xingamentos, né? Então, em se tratando de racismo, eu vejo que é algo muito grave
Só que para que eu possa tomar durante uma partida atitudes mais severas, eu preciso ter um amparo, e a gente ainda está caminhando para que um dia a gente tenha esse amparo legal, com protocolo, escrito isso, documentado, para que nenhuma das partes se sintam prejudicadas. Fala, Fernando. Pergunta para o Marcos Matheus Pereira, o árbitro da partida. Boa tarde, Marcos Matheus Pereira, o árbitro que gosta de dar tempo assim, 5 minutos, 8 minutos, e o jogo não acaba. Boa tarde, Marcos. Ô, Marcos, é o seguinte, no caso do Madalena, parece que ele se enquadra pela injúria racial, não pelo ato racista em si, que é diferente. Não cabe ao árbitro relatar isso quando um membro do espetáculo, que ele faz parte do espetáculo, relata isso ao árbitro. Não cabe ao árbitro, quando se causa de injúria racial, relatar isso na súmula, e aí o tribunal toma as atitudes que ele acha que deve tomar ou não. Boa tarde, prazer revê-lo novamente. Boa tarde, Fernando. Realmente é uma situação muito complexa, né? Cada caso, cada partida é uma partida, né? Naquele momento em específico, eu não tive evidência que me desse essa segurança para eu poder fazer esse relatório. E tanto é que é tão claro isso para mim, nesse sentido, que eu estou aqui até em debate com vocês, porque eu tenho essa questão racial, já passei por diversas situações, até mesmo comigo, tá? De forma direta, e o tempo no futebol, ele me ensinou isso, ele me ensinou a ter calma e justamente a gente poder ter amparo para poder tomar essas decisões. Vamos supor que eu paralisasse aquela partida e procurasse, falasse que tinha que identificar a pessoa. E se a gente não identifica a pessoa, ia ficar quanto tempo parado? Tô aqui hipoteticamente falando. O jogo onde as equipes todas aquecidas, um jogo estava de contra-ataque, eu quebro o ritmo da partida, e aí poderia causar um prejuízo maior dentro do que era o propósito do jogo. Então, assim, nós árbitros já temos muitas preocupações técnicas dentro da partida, e eu acho, na minha opinião, eu acho que a gente precisa debater junto aos órgãos protocolos para que quando acontecer, se a gente tivesse um protocolo, por exemplo, específico para essa ocorrência, alguém me chamou de macaco. Olha, se um massagista ou qualquer pessoa fizesse relato ao árbitro, a gente tem que parar o jogo, e aí tem que ter um sistema de som que tem que avisar para o estádio inteiro o que está acontecendo, porque às vezes você para o jogo e o torcedor não sabe o que aconteceu, o jornalista, o radialista não sabe o que aconteceu. Então, assim, cara, eu uso assim, a gente precisa modernizar isso, com calma, sentar com os órgãos, para que ninguém se sinta, porque assim, eu falo uma coisa, o cara me chamou de macaco, aí eu vou lá para um tribunal, aí não tem prova, aí não identificou ninguém, perde-se tempo da justiça, perde-se tempo das pessoas. Então, assim, quando a gente tem, volto a falar, um documento, um protocolo, onde paralisa a partida, aí o sistema de som avisa o que está acontecendo, e aí a gente vai tomando gradativamente até uma suspensão da partida, é isso que seria o ideal. Só que a gente não tem esse mundo ideal ainda, a gente fica debatendo hipóteses. Então, eu me compadeço com o problema, porém eu fico aberto aqui para a gente propor soluções para que quando acontecer de novo a gente possa estar amparado e ninguém se sente prejudicado. Nós estamos conversando com o Madalena, massagista do Iviema, e com o árbitro da partida entre Águia Negra e Iviema, o Marcos Matheus Pereira. Odair Martimiano, sua pergunta para o Marcos Matheus Pereira. Marcos, bom dia. Prazer ter você aqui no nosso programa. Esse problema corriqueiro, que está ficando corriqueiro, como o Madalena disse, triste para nós, né? A gente poderia estar aqui falando da grande final, estamos aqui falando desse assunto chato. O Madalena te procurou lá. Você não teria que ter colocado na súmula também, se não colocou, eu confesso para você que eu não li a súmula ainda, que foi um membro da comissão técnica do time e tal, que denunciou por um fato desse? Como eu te falei, se eu fosse para relatar vários
xingamentos que existem durante uma partida de futebol, eu não me senti seguro para poder fazer esse relatório dessa forma. Poderia? Talvez sim. Mas naquele momento, especificamente, e sim, não foi... Vocês sabem disso, não é má fé, eu não me senti seguro. Eu já fiz vários relatórios sobre isso na minha carreira, são 20 anos apitando futebol. Eu já fiz vários relatórios sobre esse tipo de ocorrido e, infelizmente, não deu em nada. Porque os advogados vão lá, entra nessa questão de protocolo, não tem protocolo. Então, assim, o tempo me faz, infelizmente, refletir sobre isso. E eu estou propondo a vocês um debate para a gente poder melhorar essa questão para que todos tenham um amparo. Simplesmente, se eu coloco lá no relatório, vou para um tribunal, é julgado, mas eu desafio a vocês. Qual punição no Brasil teve em relação a um tipo desse fato? Infelizmente, a gente não consegue punir. Grêmio foi excluído da Copa do Brasil contra o Santos, Matheus. Certo, mas com evidências, com provas, né? Sim. Com evidências e com provas. Então, eu estou falando das experiências que eu já fiz. Já fiz vários relatórios desse mesmo jeito. Informo que o massagista me informou que foi ofendido de macaco. Eu já fiz vários relatórios assim, vários na minha carreira. E, infelizmente, aí você vai lá para o tribunal, mas não tem prova. Aí fica ao vento. Então, a minha sugestão é que a gente faça protocolo para o jogo, identifica a pessoa alguém vai ter que levantar o braço lá e falar, foi eu. E aí, mas a gente tem esse documento? Não temos. Não, mas dá licença um pouquinho, Matheus. Isso não ia acontecer porque eu estava do lado do cara, ainda apontando para ele. Foi você que me xingou. E ele ainda continuou xingando. E seria fácil. Se a polícia quisesse, seria fácil. Porque ele estava do meu lado ali, e eu ainda perto do alambrado, e ainda parado e olhando para ele, e ele me xingando. Então, mais uma vez, essa necessidade da gente ter um protocolo para poder, na hora que acontecer isso, a gente saber o que fazer realmente, né? Ia ser fácil identificar ele. Exatamente. Mas assim, cara, vamos melhorar isso. Detalhe, viu, Marcos? É o seguinte, é minha visão, como já lidei com vários casos. Não importa se vai dar em nada ou não. Nós temos que relatar esse fato. Não tinha convicção de quem era, mas ele falou, foi o Joãozinho. Ele apontou, ele está dizendo que foi o Joãozinho. O Joãozinho vai ter que se defender. E concordo, o protocolo é parar o jogo e vai lá quem foi. É esse fulano, até identificar o fulano. Também acho que houve falha da polícia em não procurar quem falou e encaminhar para a delegacia para fazer o BO. Também acho que isso foi falha. Então, não faz parte de nós fazer justiça. O nosso papel é relatar o caso. Quem era a autoridade maior no espetáculo? Era o árbitro. Quem era? Marcos Matheus Pereira. Vou relatar. Sei que não vai dar em nada, mas eu vou relatar, vou fazer a minha parte. Então, eu acho que todo caso, ou dano ou não, tem que ser relatado. Porque se não nós relatarmos, nós que somos antirracistas, nós que lutamos contra essa desgraça, nós temos que todo dia fazer a nossa parte, dando em nada ou não. Então, na minha modesta opinião, Matheus, eu te conheço há muitos anos e sei do seu caráter, sei do seu profissionalismo, eu sei do seu posicionamento, eu acho que você falhou nesse quesito em não relatar o ocorrido. Depois, as provas, aí não é problema nosso. O problema nosso é relatar. Fernando, muito boa colocada as suas palavras. A gente sabe que não é fácil. Naquele momento da partida, como eu falei para você, naquele momento eu não me senti confortável em fazer. E podemos melhorar sim isso para outras oportunidades, se isso ocorrer, sim. Mas se o Madalena da minha parte, Madalena, se você se sentiu ofendido por mim também, de não ter colocado, eu também me peço desculpas. Mas naquele momento eu tentei fazer o melhor que eu tinha dentro das minhas condições, dentro das condições que foram dadas a mim ali naquela partida.
Não, Marcos, vou te falar uma coisa para você. Pode falar, Jamais eu vou ficar ofendido com você, meu irmão. Você é meu irmão, meu amigo. E você procurou me ajudar lá. Da sua maneira, você procurou me ajudar. Você entendeu? Sim. Você não precisa pedir desculpa para mim. Eu conheço você e conheço seu caráter. Você é uma pessoa maravilhosa, cara. Não tem nada. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo aqui. Não tem ressentimento nenhum contra o Marcos Mateus. Obrigado, irmão. Tamo junto aí, cara. Vamos junto, unidos aí pra gente tentar fazer um futebol melhor, porque se a gente colocar soluções aqui, fica muito legal o debate e a gente avança, né? É isso. Isso aí. Matheus, eu tenho uma opinião muito particular, porque a lei é muito clara, crime de racismo é cadeia. Você dá voz de prisão imediatamente. E injúria também, né? O presidente Lula igualou isso daí. Injúria e racismo é uma coisa só. Então qualquer um ali presente no estádio poderia dar voz de prisão para esse canalha que ofendeu o Madalena. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque o presidente do IVM, quando denunciou o que aconteceu, e eu não sabia, ele denunciou ontem, a gente confirmou tanto com você quanto com o Madalena depois, me pareceu, na minha interpretação, ele falou assim: Thiago, nós gritamos e pedimos socorro para um negro, e o negro falou: olha, eu também sou negro e tal. Você não fica preocupado que, da forma como transpareceu essa reclamação do presidente do IVM, você pareceu insensível com a causa? Volto a falar, Thiago, eu trabalho aqui no Mato Grosso do Sul com futebol há 24 anos. Não comecei ontem. Então, tem muito dirigente, não estou falando desse especificamente, estou falando de todos. Tem muito dirigente que às vezes não conhece a arbitragem, não sabe o que a gente passa, não sabe a dificuldade que é para a gente trabalhar. Assim como as equipes têm dificuldade, a gente também tem. Então, assim, ninguém da arbitragem, eu quero até aproveitar esse espaço, ninguém da arbitragem do Mato Grosso do Sul tá ali para prejudicar nem A nem B. A gente faz o melhor nas condições que são nos dadas. Nas condições que estão nos dadas, é o melhor que a gente faz. Então, assim, naquele momento ali do ocorrido, cara, eu preciso dar celeridade ao jogo. Eu não tenho um documento que me ampare para eu parar o jogo. Se eu tivesse um documento para parar o jogo, eu iria parar o jogo. Então, isso tem que ser claro. Na hora que for fazer um arbitral, você tem que levantar todos esses temas. Todos esses temas. Não depois que o negócio está andando e você se leviando de ficar levantando as coisas contra A, contra B, entendeu? A gente é sério, pô. Aqui não tem ninguém de sacanagem. Então parece que às vezes as pessoas acham que a gente tá brincando. Eu vivo isso aqui há 24 anos, cara. Há 24 anos tem que treinar todo dia, tem que fazer dieta, tem que ir pra academia, tem que pagar personal, custa altíssimo. Ah, mas o fulano e esse cano, eles são bons, mas por trás desses caras tem uma equipe muito grande, tem família, tem minha esposa, então assim, tem que ter cuidado com as coisas que fala, principalmente em relação à arbitragem, ou homem, árbitro, ou a pessoa, porque assim, a gente também é sensível à causa. Se eu não fosse sensível, eu não estava aqui falando com você, entendeu? Então, assim, eu sou muito transparente nas minhas coisas. Eu acho que a gente precisa melhorar o futebol como um todo no Mato Grosso do Sul, respeitar o jogo, respeitar os jogadores, respeitar os dirigentes, mas as pessoas também precisam respeitar a arbitragem, entender mais de arbitragem, e se interessar mais pela arbitragem, dar mais o suporte para a arbitragem. A gente não tem VAR aqui, cara. Ah, mas se o Marcos Fulano for para VAR, vai ser pior. Cara, não é assim. Vamos estudar melhor o VAR. O que é o VAR? Você já foi numa cabine? Como que funciona? Entendeu? Então, assim, a gente precisa debater isso. Vocês julgam a gente pelas imagens. A gente só tem um tempo ali para poder decidir. Então, não é melhor se organizar junto à federação e falar assim, olha, vamos investir na arbitragem, vamos investir na tecnologia aqui para a gente não ter prejuízo de perder um campeonato, uma classificação para a Copa do Brasil por causa de um erro? Então, assim, a gente precisa levantar mais esses debates, porque o campeonato todo a gente falou, mas ninguém debateu os problemas da arbitragem, por que está acontecendo. É estrutura, precisamos melhorar a estrutura. E para isso tem que haver investimento de ambas as partes, de todo mundo. Então, assim, daqui a pouco não vai ser interessante o cara querer ser árbitro, porque não tem uma estrutura para ele ser árbitro, entendeu? E aí o futebol precisa do árbitro, entendeu? Não adianta vou trazer árbitro de fora aqui. Cara, o cara vai vir aqui, vai errar, vai embora, vai ficar o prejuízo, o cara vai viver a vida dele lá em outro estado, ninguém tá nem aí. Não é essa a solução. A solução é melhorar a estrutura como um todo, para os árbitros, para os dirigentes, para a imprensa, a cabine da imprensa ideal é para vocês trabalharem, para todo mundo trabalhar, que todo mundo ficar feliz, cara. É isso. Ô Marcos,
É lógico que o árbitro de futebol tem duas mães, né? Uma que fica em casa, outra que vai para o estádio. Né? Porque o que a mãe de árbitro é xingado nesse Brasil inteiro. Alguma vez, Marcos, você ouviu, você se sentiu ofendido, a sua raça foi ofendida, alguma vez um torcedor, ou qualquer outro participante de uma partida, se ouviu te xingando de juiz preto, filha da puta, ou nunca ocorreu isso com você? Várias vezes. Minha carreira inteira, várias vezes. Até hoje. E como você se sentiu, Marcos? Cara, no começo eu me sentia mal, mas atualmente não me sinto mais. Eu faço terapia, eu leio bastante, então isso me fez me desenvolver muito intelectualmente. Hoje isso já não me afeta, mas eu respeito as pessoas que se ofendem, mas a gente precisa também entender que cada caso, cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Então assim, eu percebi, eu crio os meus filhos justamente para isso, que eles têm que ser 2 vezes mais, que eles precisam estar sempre dando sempre o máximo deles para poder serem respeitados. Infelizmente é isso. É uma coisa instaurada há muitos anos. A gente precisa assim, entender melhor essa nossa estrutura racista, porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas utilizam isso para se desestabilizar. Às vezes o cara, mesmo negão, fala para outro negão para desestabilizar. Quantas vezes eu vi isso dentro do campo de jogo, atleta com atleta? Mais antigamente, agora não, agora mais antigamente. Mas assim, cara, eu não queria banalizar o tema, que tudo é racismo, eu não queria banalizar isso. Eu acho que quando você identifica, quando você vê, você sabe ali quem que é uma situação. Agora a gente precisa melhorar, assim, essa questão de como lidar com isso quando acontecer no campo de jogo. Ter isso documentado. Não simplesmente você fazer um relatório, aí você vai lá, comparece, você sai da sua casa, já aconteceu isso comigo, sair da minha casa, ficar 2, 3 horas dentro de uma sessão e não dá nada, tipo assim. Por que não dá nada? Eu não sei. Mas você tinha que fazer o relatório. Eu fiz, mas aí eu cansei vamos reverter isso e tal, cara. Então, assim, é a minha opinião. Olha, eu quero a opinião do Matheus e do Madalena. Madalena, eu fechei seu microfone por aqui porque estava vazando o áudio, tá? Vou pedir para você abrir, porque a enquete nossa hoje, Matheus e Madalena, é a seguinte. Você é a favor de exclusão do clube em caso de racismo? Sim, 70%. Não, 30%. Madalena, eu quero a sua opinião. Você é a favor de quando uma torcida, ou um jogador, ou membro da comissão técnica, ou alguém envolvido daquele clube comete um ato de racismo contra qualquer um presente no campo de jogo, o clube deve ser excluído ou não, na sua opinião? Eu estou falando de esfera esportiva, tá? Não estou falando de esfera criminal. Cara, é difícil falar isso, viu? Eu acho que o clube não tem que pagar pelo erro dos outros. Essa é a minha opinião. Você entendeu? Mas, por exemplo, o cara que xingou, que falou, esse tem que ser banido. Ou, se é torcedor, não pode, é identificado, não entra mais em campo. Se é da comissão técnica, é banido do futebol. Então, eu acho assim, porque o clube não é só dessas pessoas, tem mais gente por detrás disso aí. Você entendeu? Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas esse é o meu modo de pensar. Matheus? Poderia haver perca de ponto, né? Poderia colocar isso no regulamento, se for identificado, ter uma perca de ponto ali, se for um campeonato, durante a partida ocorreu isso, termina a partida e declara vencedora a outra equipe. Assim, seria essa a minha opinião, mas é muito complexo essa situação, né? A gente precisa definir melhor isso, pôr no papel e cumprir. Vocês acham que daria, agora eu pergunto para vocês acham que daria certo um protocolo aqui pra gente, no nosso estado? O protocolo eu acho que sim, porque tem o negócio do sinalizador, né, no Brasil, acendeu para o jogo. Eu acho assim, alguém reclamou de injúria racial, ou credo, religião, enfim. Vamos identificar o cara.
Não recomeça enquanto identificar o cara. Nós tivemos na França, o Neymar, quando estava na França, ele tirou o time de campo quando o árbitro ofendeu o companheiro da outra equipe. Não era nem do PSG, era do outro time. Foi ofendido pelo árbitro que estava em campo naquela oportunidade, as duas equipes saíram de campo. Porque eu vejo, tá, que numa situação dessa, o esporte já perdeu. O cara que tá ali, comete uma atrocidade dessa, na minha visão, o que menos importa é o jogo. Você descambou da finalidade que é o esporte, de promover o congraçamento entre raças, pessoas, enfim. Fala quem chamou, por favor. Opa, é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho muita dificuldade de punir o CNPJ. Eu acho que tem que punir o CPF. Entendeu? Eu acho que o CPF tem que ser excluído do futebol, banido do futebol. Tá? Porque a entidade, não é muito difícil você provar que a entidade é racista. Se você pune a entidade, você está dizendo que a entidade é racista. Será que todos que compõem essa entidade são racistas? Ou alguns membros da entidade? E aí, na era esportiva, você pode perder pontos. 3 pontos, mando de campo, multa. Mas quem tem que ser punido é o CPF. É quem causou isso. Isso. Odair, sua opinião, por favor, Odair Martimiano, e alguma pergunta a mais para Matheus e Madalena. A minha opinião eu sou contra o time perder, ser excluído, perder pontos. Eu particularmente sou contra. A partir do momento que vem do torcedor. Eu sou a favor que o time, né, que a equipe, no caso, ou ele apresente essa pessoa, se identifique a pessoa, ou no próximo jogo jogar de portão fechado, uma punição de jogar com portão fechado, uma multa, algo nesse sentido, alguma coisa que doa no bolso. Agora, a exclusão eu acho muito forte. Perder pontos eu também acho muito forte por um... Sabe por quê? Tem muito torcedor que, olhando por esse lado, ele vai se infiltrar na torcida alheia e vai começar a gritar. Né? A partir do momento que você está lá. E nós, como ainda não temos esse negócio de... aqui é muito ainda, deixa quieto, deixa para lá, faz isso, faz aquilo. De repente, um torcedor desse entra na torcida adversária, né, fica lá de boa, comendo sua pipoca, tomando sua cervejinha, e de repente solta um palavrão desse, exclusivamente no intuito de prejudicar a equipe adversária do que você está torcendo. Então eu acho muito forte punir a questão de excluir ou perder ponto. Muito bem. O Matheus e Madalena são 12h40. Deixa eu mandar um abraço aqui para o César Moura. O César Moura falando, tem que respeitar, que tá zoando aqui. O César, o nome do Madalena, deixa eu ler o nome do Madalena corretamente. Antônio Carlos Alves é o Madalena, carinhosamente chamado de Madá por nós, porque somos amigos dele há muito tempo. E segundo Hugo Carneiro, nosso comentarista, o melhor café do Mato Grosso do Sul é seu, Madá. Obrigado, cara. Ele sempre fala isso pra mim. Eu ia falar isso, hein, Madalena? Melhor café mesmo. O senhor sempre tá lá no vestiário, você sabe disso. Verdade. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para o Madalena, pro seu Antônio. O seu Antônio, eu sou ali de Angélica, nós somos vizinhos. Né? Eu frequentei muito o Acre e o senhor deve ter frequentado muito o Edbertão, né? Desses 12 filhos que o senhor fez, algum foi feito lá no Edbertão, no Acre? De jeito nenhum. Tudo em São Paulo. Tá demais. Ô, Thiago, só complementando a pergunta do Fernando. O seu Antônio, ele quer saber, o Fernando quer saber se tem a possibilidade do senhor ser pai dele. Não. Ô, Madalena. Eu não vou responder, cara. Vai fazer o quê? 11 anos que eu tô aqui em Mato Grosso do Sul, cara. 11 anos. Não tem possibilidade. Ô, Matheus, eu só discordar de você. Vou trazer para nossa realidade. Você falou de VAR, né? Matheus, vocês não estão nem recebendo a distância dos dirigentes. E é um problema que tá imposto. Desculpa, isso. Desculpa, eu não entendi. Recebendo, desculpa, eu não entendi.
A questão da despesa, né? A despesa da distância, né? O deslocamento, quando vocês se deslocam para fazer jogo no interior, né? Tivemos denúncia esse ano de árbitro que não recebeu. E eu acho assim, você é bom árbitro porque é bom árbitro. Independentemente do VAR, você é bom árbitro, que vai acertar e vai errar. No Mato Grosso do Sul tem 3 árbitros que têm o curso de VAR. Você, Salmásio e Volcop. Não dá para tirar vocês do campo e pôr no VAR, porque os outros árbitros não são do nível de vocês. Então nós temos que melhorar a arbitragem como um todo. Se tiver árbitro bom, Matheus, o árbitro de vídeo é uma consequência de ser bom. Eu acho que o VAR é mal utilizado no Brasil porque são muitos árbitros ruins que nós temos no Brasil. Então eu acho que só colocar o VAR, como você sugeriu, não vai resolver o problema, porque temos problema de formação de árbitros no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Legal que você está falando sobre isso, dando espaço para a gente, cara. Nossa, é muito bom esse espaço. Vamos lá, VAR. Atualmente, a CBF ela disponibiliza para que cada federação que tenha interesse em homologar, que é o nome correto, homologar o seu quadro de árbitros para VAR. A CBF hoje, se você procurar, creio eu, e isso é uma informação que outras federações fizeram, de trazer os instrutores do Rio de Janeiro para cá e os instrutores homologar o quadro inteiro para serem VAR. O quadro inteiro ou quem a comissão decidir que tenha que ser VAR. Então, assim, para ser VAR, existem alguns critérios. Tem muito árbitro que e presta atenção que eu vou te falar, tem muito árbitro que é muito bom no campo, mas é ruim no VAR. E tem muito árbitro que é ruim no campo e é excelente no VAR. Então, assim, a questão do VAR é uma coisa, eu defendo, porque é um caminho sem volta. Um lance que é dentro e fora, um pênalti ali ajustado, onde o árbitro possa ter essa oportunidade de revisar a decisão dele. Eu acho que isso é algo atrativo e é um caminho que a gente tem que buscar até para a própria evolução do futebol como um todo aqui no nosso estado. Ô, Matheus, eu queria a sua opinião sobre a utilização do VAR no Brasil. Eu acho que o VAR no Brasil, ele é muito intervencionista, porque o VAR foi feito para achar a formiguinha. Não, podia falar e o VAR só olha pro elefante. O elefante não precisa de VAR, vale todo mundo vê. A formiguinha não vê. Quer dizer, um lance, o que é a formiga e o elefante? Nossa, um empurrão gramado na grande área. O VAR não precisa disso. Um toque sutil dentro da grande área, um tornozelo que não dá para ver. O VAR foi feito para isso. Você não acha que ele é muito intervencionista e tá achando muito elefante em vez de achar formiguinha? Não, esse termo que você usou, elefante e formiguinha, é só quem tem mais de 40 anos de futebol, não é isso? É verdade. Cara, é isso mesmo. Eu acho que o VAR vem para ajudar os árbitros nesse sentido daquele erro claro, né? Que todo mundo, o estádio inteiro viu, a televisão viu, todo mundo viu, menos o árbitro. E aí você tem a oportunidade de ir lá e corrigir, né? O que acontece é que cada federação, ela adota um critério, às vezes, para que os árbitros possam atuar na cabine. E ainda aqui no Brasil a gente está em desenvolvimento, até da tecnologia, né? Agora no Campeonato Brasileiro da Série A vai ser utilizado o semiautomático, que é o mais preciso, né? Porque até mesmo aquele de linha fica também subjetivo o jeito como o árbitro ali vai traçar a linha. Então, assim, cara, a gente está num caminho ainda de evolução, mas a tecnologia, quando usada para poder corrigir erros, por exemplo, nós vamos para jogos que valem praticamente R$1 milhão nas semifinais. Então, assim, o prejuízo em um erro hoje, ele é muito grande, né, cara? Então assim, se você puder ter uma ferramenta que possa ajudar os árbitros a minimizar essa chance de erro, isso é fantástico. Então, a gente
no meu ponto de vista, acho que a gente precisa debater, sim, essa questão do VAR aqui para o Mato Grosso do Sul, para os próximos campeonatos. Existe uma possibilidade de ter um VAR que é VAR Light, que é com menos câmeras. Mas, assim, eu como já utilizei, trabalhei com VAR, eu sou super a favor, te dá uma... Você fica se sentindo mais seguro dentro do campo, sabe? Então, eu sou super a favor e isso também pode fazer com que a gente tenha melhores resultados também no campo de jogo em relação ao desempenho. Duas informações aqui antes do Odair mandar a sua pergunta final. 12h48. Denúncia na Rádio Futebol na Canela. Duas. Uma do Madalena. João Carlos Rodrigues. Madalena vai ser pai em Nova Alvorada. É verdade, Madalena? Ô, mas como que vocês descobriram essa história aí? Negócio de Nova Alvorada. Chegou aqui. Tá aqui no chat. Tá aqui no chat do YouTube. Ah, meu Deus do céu. Esses caras são terríveis. Pô, foram me achar lá em Nova Alvorada, cara. Madá, você tá demais. Tá demais, Madá. Vou te contar uma historinha rapidinha. Eu estava lá, tranquilo, lá na casa do bem e tal. De repente, quem me bate na porta? Quem? Presidente João Carlos, o Douglas, treinador, e o Nicásio, vice-presidente. Eu falei, mas como que vocês me acharam aqui? Me acharam, você acredita? Você vê que nada fica escondido nesse mundo. Ó, e agora tem uma do Marcos Mateus. Olha lá. Tive que trocar o pneu do carro do Marcos Mateus em Itaporã. Verdade isso, Mateus? Rapaz, isso é antigo, hein? Tony Montalvão, presidente do SET, tá na escuta, mandando um abraço. Ah, grande Tony. Abraço pra você também, cara. Muito bom, muito bom. Essa passagem aí foi realmente, furou o pneu. Na época eu tinha um Ford Ka sem ar, o vidro quebrado, daquele jeito, né? E ele me ajudou. Muito bem, tá aí. As duas então procedem. Ô, Dartimiano, sua pergunta final pro Madá ou pro Marcos Mateus ou para ambos? Cadê o Odair? Fala comigo, Odair. Alô, obrigado, amigo. Não, Aê. no Madá só parabenizar, né? Mais um pininho, vai pro 13º. Tá que nem o Neymar. E agradecer, né? E é isso aí, Madá. Não se intimida com essas coisinhas pequenas do futebol, não. Quanto ao Marcos Mateus, tem uma curiosidade minha, particular. Árbitro de futebol torce para algum time? Claro que torce. É hipocrisia o cara falar que não torce. Mas o torcer, quando você vira árbitro de futebol, e a gente eu já apitei jogo do meu time 3 vezes do coração. E aí você... eu não tenho... Não é o misto não, né? Não. E quando você tá lá no meio, você vê jogador querendo tomar terceiro cartão amarelo para não viajar no próximo jogo, porque o jogo é lá em Recife, o cara não quer viajar. Aí você vê o cara forçando, não toca a bola pro companheiro porque o outro ganha mais do que ele. Então isso, para mim, me fez parar totalmente a questão de torcedor, sabe? Foi aí que eu me tornei árbitro, de verdade. Fernando, sua pergunta final, pro Madá ou pro Mateus? É só agradecer os dois. E esse assunto, por mais que enche o saco de a gente tocar, voltar no assunto, o ano passado fizemos um programa inteiro do Futebol de Cerveja sobre isso, sobre a questão racial. É muito chato. E aí a gente vê que a sociedade ainda tem que evoluir bastante. Como o Darwin devia fazer outra teoria da evolução da espécie. Ou espéciezinha ruim de evoluir é essa nossa do ser humano, hein? Ô, Madalena, cara, quero te agradecer, lamentar mais uma vez tudo que aconteceu, dizer que você é um cara fantástico, né? E a gente sempre vai abrir o espaço, infelizmente, para falar dessa canalice que fazem ainda, esse crime que é cometido na sociedade brasileira, mas nós sempre vamos repudiar e dizer que o microfone está sempre aberto para você e para o Iviema, tá, Madalena? Alô, obrigado, meu amigo. Eu quero ressaltar mais uma coisinha. Eu não tenho nada contra
a entidade do Águia Negra. Sempre fui bem recebido, jogadores e diretores. E eu fiquei mais chateado com esse dirigente, que é esse Joãozinho, que esse me magoou profundamente. Olha, não tô nem assim, puto com o torcedor que me xingou, mas que esse Joãozinho, por ele estar ali, sempre com a gente ali, trabalhando no campo, fazendo esse trabalho, e vir falar um negócio desse que ele falou pra mim, isso me machucou muito. Mas eu não tenho nada contra o Águia Negra. E tenha uma ótima tarde e um ótimo final de semana para todos vocês. Aí, Matheus, quero agradecer você de novo por participar com a gente. Eu tenho uma pergunta final a você. Primeiro, porque todo mundo fala, árbitro não dá entrevista. Mentira, aqui no Mato Grosso do Sul, todo mundo que a gente procurou falar sempre nos atendeu com o maior respeito, você mais ainda. Seja concordando ou discordando, você sempre deu a cara para bater. E eu quero saber o seguinte, Matheus, você está encerrando a carreira? Esse é o último ano mesmo ou você vai repensar só no fim da temporada? Boa pergunta, Thiago. Primeiramente queria agradecer aí a você pelo espaço, né? Dizer também para o Madalena que o Madalena é gigante. Madalena, você é uma referência. Quando aquela hora dentro do campo eu falei eu sou negão também, porque eu também sou uma referência no que eu faço na arbitragem. Então eu me referi a você falando isso, porque eu te acho uma referência que era para você levantar sua cabeça e seguir. Era nesse sentido. Só que só dá para explicar isso falando para você. Se eu for falar isso para outras pessoas, elas vão interpretar do jeito que elas quiserem. Mas eu tenho certeza que você é grande, você está entendendo o que eu estou falando. Então levanta sua cabeça, você é gigante, cara. Não liga para isso, não. Nós somos negão mesmo, cara. Nós somos negão mesmo. E respondendo... Tenho orgulho. Isso aí. E respondendo a sua pergunta, Thiago, cara, eu já estou já pensando em realmente encerrar minha carreira. Como você sabe, eu sou empresário do ramo de alimentos, eu tenho uma pizzaria e agora eu tenho uma loja de material esportivo e também cuido também de um condomínio na parte esportiva. Então, assim, tem muitas tarefas. Meu filho está começando na arbitragem, ele tem 22 anos, eu estou ajudando bastante ele é muito interessado. Conversei com o presidente Estevão sempre foi carinhoso, sempre foi um cara que me deu muita atenção, assim como o presidente Cesário, à época, sempre me respeitaram, sempre me respeitam. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos dois, sabe? E só tenho a agradecer à federação. Esse ano é um ano que ainda vou estar trabalhando no Campeonato Brasileiro. E dependendo do meu desempenho, eu acho que realmente, possivelmente será meu último ano. Não tem como te afirmar isso 100%, mas tudo está caminhando que sim. Pode ser que lá no final aconteça algo diferente, né? Não sei o que pode acontecer no final dessa temporada, mas já é um sentimento assim de já estar buscando uma outra posição dentro da arbitragem. Perfeito. Matheus, obrigado mais uma vez. Madalena, microfone sempre aberto e quando vocês quiserem abordar qualquer assunto relacionado a esse, contem com a Rádio Futebol na Canela. E, Matheus, para quem não sabe, por que o Matheus vai parar? 45 anos, tá, pessoal? Não parece. Ele tem essa cara de guri aí, mas já chegou aos 45 anos. E se você parar ou não parar, Matheus, nós estamos prontos, você entendeu? O time da imprensa estará pronto para enfrentar o time da arbitragem, que é o seu grande sonho há anos. Vamos organizar essa pelada aí, Matheus. Será que vai ter cartão vermelho, amarelo nisso aí ou não? O que vai ter aí, né? Chamar o Madalena para apitar. Thiago, você tá louco? Eu já estou encerrando também, meu irmão. Não, só para... Eu já tinha uma admiração... pelo Madalena não dá nem para falar admiração. Se eu já tinha uma admiração pelo Matheus, agora sabendo que ele é dono de pizzaria, eu tenho mais ainda, cara. Olha o corporativismo aí, ó. Vamos trocar ideia aí de fornecedor, né? Fornecedor mais barato, porque tá caro a mussarela, hein? Meu Deus do céu. Verdade. Só pra terminar, Thiago, que é importante falar, hoje não tem mais idade para parar, tá? Não é 45 como era antigamente, como era em outras gerações passadas, né? Chegava aos 45 e parava. Hoje nós temos o exemplo do Marcelo de Lima Henrique, ele tá com 54 anos, atuando em alto nível. Então, até onde o indivíduo conseguir passar no teste físico e conseguir entregar um trabalho de qualidade, onde a comissão estadual, junto com a presidência,
entender que esse árbitro acima de 45, que esse árbitro ainda está performando, e esse árbitro quiser continuar, existe essa possibilidade de continuar sim, tá? Que isso fique claro, porque senão fica parecendo que aos 45 todo mundo tem que encerrar. Não, não é isso, tá? Perfeito, perfeito. Só não pode mais ser, não é o seu caso, né? É árbitro FIFA, correto, Matheus? Correto. Correto. Até onde eu sei atualmente é. Porém, nós tivemos uma troca agora de comissão de arbitragem nacional e vem uma comissão com ideias novas, né? Com muito mais gente dentro da comissão, trazendo um novo olhar mais para o árbitro homem, né? Pessoa, ser humano. E isso, pelo pouco tempo que o Rodrigo Sintra agora assumiu, pelo pouco tempo, eu tive a oportunidade de fazer um jogo agora lá em Manaus, e aí depois do jogo ele me ligou, a gente conversou um pouquinho e me deu a abertura não só para mim, mas para os outros árbitros escalados, para poder falar, para poder também ser ouvido, e isso é muito bacana nos tempos de hoje. A gente evoluiu, nós estamos em 2025, né, cara, e o mundo mudou. Então, a gente precisa estar tendo esse olhar mais para o atleta homem, para o árbitro homem, para o jornalista homem, para a gente poder fazer um futebol muito melhor. Valeu, esse foi Marcos Matheus e Madalena também, para a gente fechar o giro esportivo, Odair e Fernando, vamos lá. Torcedor quer saber, a final de vocês, opinião. Fernando Blanc, Operário não tem o Fel, tá fora da temporada, contusão grave aí depois do último domingo, daquela entrada no Léo Itaperuna, ele levou a pior, rompeu o ligamento, tá fora da Série D, inclusive. A Portuguesa com essa situação aí do Robinho, essa polêmica ainda dos cartões. Quem é que passa da capital para a grande final, Fernando? Operário vai enfrentar o Iviema e ser campeão dentro do Saraivão. Tá aí, então. O Iviema, lembrando que se o Iviema for a final, decide em casa. Odair Martimiano. Olha, o jogo daqui tá totalmente aberto, mas eu concordo com o Fernando. Para mim, o Operário passa em campo, não sei se passa no tribunal, e o Iviema lá, para mim, tem um caminho mais fácil. Operário e Iviema e Operário farão a grande final. Ó, esquece esse negócio aí de cartão, de irregular, não vai dar nada, viu? Pode esquecer. Eu concordo com a final, só discordo do Fernando, para mim, da Iviema. Acho que o Iviema só perde o campeonato para ele mesmo. 11 contra 11, ele joga muito mais que todas as outras equipes do campeonato. Então, no 11 contra 11, mano a mano, eu acredito no Iviema. Odair Martimiano, seu destaque final, irmão. Destaque final é chamar o torcedor, né? Amanhã, a partir das 15 horas, acompanhar na Rádio Web Regional, Futebol na Canela. Esse grande jogo vai acontecer no Jacques da Luz, com transmissão de Fernando Brantes, comentário desse que vocês falam, e a reportagem do Sérgio Ropelli. Mais um grande cobertura das rádios Futebol na Canela e a RWR a caminho das finais do Sul Mato Grossense, Thiago. E desde as primeiras horas da manhã, tá, pessoal? 8 da manhã chega o Roberto Xavier e ele vai chegar já com a primeira parte do Música e eu chego às 9 até o meio-dia com tudo dessa rodada. Valeu, presidente João Carlos e Rodrigues, o João Riquelme mandando um abraço para nós aqui. Fernando, seu destaque final, Fernando. Parafraseando o Mauro César Pereira, seleção brasileira de Dorival Júnior é um cemitério de jogador. Jogador bom não rende com Dorival Júnior. Isso é inadmissível. E também concordo com o José Trajano. O Hendrick é a Marta Rocha ao contrário. A Marta Rocha não foi Miss Universo porque tinha 2 polegadas a mais de altura. E o Hendrick só não entrou no lugar do Matheus Cunha porque tem 11 centímetros a menos. É brincadeira? Muito bem, pessoal, o Giro Esportivo volta segunda-feira, a partir das 11, com o Valdenir comandando o bate-bola. Eu chego meio-dia com a segunda parte e tudo, obviamente, da grande repercussão dos finalistas do Campeonato Sul Mato Grossense. Eu volto daqui a pouco, 7 da noite, na Rádio Futebol na Canela 2, com Uruguai e Argentina, ao lado do Thiago Caetano e do David Matos, eliminatórias sul-americanas. Grande clássico! E o final de semana de futebol europeu e
sul-americano com a data FIFA. Valeu, valeu demais! Rádio Futebol na Canela, que tem opinião.